O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Autor Padre Gabriele Amorfi. Primeiro dia. A mulher nova. A cada ano, em 8 de setembro, quando a Igreja celebra a festa litúrgica da Natividade de Maria, o pensamento mais recorrente é que surge a aurora, aquela que anuncia o dia. A Natividade da Virgem prenuncia o nascimento de Jesus. O Concílio Vaticano II se expressa com uma frase exemplar sobre o nascimento da Virgem. O capítulo 8 da Constituição sobre a Igreja Lumen Gentium, totalmente dedicada à Virgem Maria, afirma: com ela, enfim, excelsa filha de Sião, passada a longa espera da promessa, cumpre-se os tempos e se inaugura a nova economia. Para compreender o papel de Maria, como a sua aparição representou uma virada decisiva no desenvolvimento do plano salvífico, convém adiantar alguns conceitos sobre o plano divino na criação e, portanto, sobre a centralidade absoluta de Cristo. Ele é o primogênito de todas as criaturas. Tudo foi criado para Ele e com vistas a Ele. Ele é o centro de toda a criação, aquele que reúne em si todas as criaturas, as celestes anjos e as terrestres homens. De qualquer forma, creio que Jesus teria encarnado e aparecido triunfante na terra, mas é difícil dizer. A realidade é bem diferente. Além dos pecados de nossos progenitores que escravizaram o homem a Satanás, e as consequências da culpa, sofrimento, cansaço, doença e morte, Jesus veio como Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado e reconciliar todas as coisas com Deus, as coisas do céu e da terra, por meio de seu sangue da cruz. Tudo foi criado pensando em Cristo. Desta concepção cristocêntrica depende o papel de toda criatura, de cada um de nós, presentes no pensamento divino desde toda a eternidade. Se a criatura primogênita é o Verbo encarnado, seria impossível que não se associasse a ela mais do que qualquer outra criatura, aquela na qual se cumpria essa encarnação. Eis a relação única entre Maria e a Santíssima Trindade, como se manifesta claramente na página da encarnação. A centralidade de Cristo e sua vinda como Salvador. Assim, toda a história humana está orientada no nascimento de Jesus, acontecimento conhecido como plenitude dos tempos. Os séculos precedentes são tempo de espera, os seguintes, os últimos tempos. Com o nascimento de Maria, a história humana passa por sua grande virada. O período de espera acaba, para começar o tempo da realização. Ela é a mulher nova, a nova Eva. Dela procede o Redentor e nela se inicia o novo povo de Deus. Os primeiros padres, como Justino e Irineu, logo estabelecem a comparação Eva-Maria. Eva, mãe dos vivos, Maria, mãe dos redimidos. Eva dá ao homem o fruto da morte, Maria dá a Cristo o fruto da vida à humanidade. Adoraríamos neste momento conhecer muitas particularidades a respeito de Maria, mas precisamos de dados. Os evangelhos não são livros históricos biográficos, mas históricos salvíficos. São a pregação da Boa Nova, e neles não há espaço para que o interesse apenas em seus aspectos humanos, sem valor para a salvação. É por isso que nos faltam tantas notícias que nos interessariam por seu valor biográfico, mas que não têm importância alguma em relação à mensagem que os evangelistas quiseram transmitir. Façamos algumas dessas perguntas sem respostas certas, mas das quais podemos nos aproximar. Ao menos podemos nos dar conta de certas opções dos evangelistas. Quando a Virgem Maria nasceu? Em relação ao dia, antigamente propunham muitas datas, sugeridas sempre por motivos de culto,
e não por motivos históricos. Depois foi estabelecida a data de 8 de setembro, ainda que sem comprovação histórica, e dela dependeu a data da concepção de Maria, 9 meses antes, a festa da Imaculada Conceição. Em relação ao ano, só é possível calcular a partir da data de nascimento de Jesus, que também é incerta, mas racionalmente calculável, levando-se em conta que as meninas se casavam por volta dos 12 anos a 14 anos. É interessante imaginar que a Virgem nasceu no ano 20 a.C., quando Herodes o Grande iniciou a reconstrução do Templo de Jerusalém. É uma ideia interessante, porque assim, enquanto o homem construía o templo de pedra, Deus preparava para si o seu verdadeiro templo de carne. Mas essa é apenas uma probabilidade, ainda que seja uma data que se aproxima da data verdadeira, desconhecida por nós. Onde nasceu a Virgem? Entre as diversas cidades que se poderiam definir como cidade natal de Maria, as duas mais prováveis a disputar tal honra são Jerusalém e Nazaré. Ambas têm uma tradição muito antiga, como provas arqueológicas e culturais. Tendemos a Nazaré, dado que ali encontramos essa humilde donzela rodeada de toda descrição, uma aldeia de médio porte que contava com cerca de 200 habitantes vivendo em grutas e cuja entrada se podia acrescentar um cômodo. Fora das rotas de comunicação, Nazaré nunca é nomeada no Antigo Testamento, nem no Talmud, nem em Flávio Joséfo. Pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Pergunta Natanael a Filipe. João, capítulo 1, versículo 46. Também não sabemos a qual das 12 tribos de Israel pertencia Maria, certamente uma tribo humilde, pois, caso contrário, Lucas nos teria dito, já que tem a atenção de lembrar-nos da família de Isabel e da anciã Ana, outras duas mulheres mencionadas no Evangelho da Infância. Deus aprecia a humildade e a descrição. Não sabe o que fazer com as grandezas humanas, com o que vale aos olhos dos homens. Reflexões sobre Maria, segundo Dante, mais sublime e humilde que toda criatura, não tinha nenhum título de grandeza humana. Todo o seu valor está em ter sido eleita por Deus, em ter desempenhado um papel superior a qualquer exaltação humana. Quem tem o poder de elevar uma mulher à honra de ser mãe de Deus e ter correspondido sempre e totalmente com inteligência e liberdade às expectativas de seu Senhor. Sobre nós, também cada um de nós foi pensado por Deus desde a eternidade e deve ganhar esse título de salvação para si e para os demais, que Deus designa e faz conhecer por meio das circunstâncias da vida, assim como pelos dons, bens materiais e pessoais que cada um recebe dele. A nossa grandeza depende de como correspondemos e somos aos olhos de Deus.